Às vezes, o dia mais feliz da sua vida esconde segredos que deveriam permanecer nas sombras. Em meio ao luxo e à sofisticação de um casamento de elite no Lago Sul, em Brasília, o que parecia ser o início de um felizes para sempre transformou-se em um campo de batalha. Esta não é apenas uma história sobre um vestido arruinado ou uma sogra difícil. É o relato de uma traição meticulosa e da coragem necessária para confrontar a verdade. Diante de todos que você ama, prepare-se para mergulhar em uma trama onde cada detalhe foi capturado por uma lente que ninguém esperava que estivesse gravando. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de Brasília tem uma tonalidade única, especialmente no final de tarde, quando o céu se transforma em uma aquarela de laranjas e púrpuras que parecem pintados à mão sobre o Planalto Central. Mas, naquele dia, o calor seco da capital não era apenas climático, era uma pressão constante que eu sentia dentro do peito, um peso que nem o meu vestido de noiva, uma obra-prima de renda francesa e seda pura, conseguia aliviar. Eu estava parada diante do espelho na suíte master de uma das mansões mais luxuosas do Lago Sul, observando o reflexo de uma mulher que, tecnicamente, deveria estar vivendo o momento mais feliz de sua vida. No entanto, o ar-condicionado silencioso não conseguia dissipar a sensação de que algo estava fora do lugar. Bernardo e eu éramos o que as colunas sociais chamavam de o casal de ouro. Ele, um arquiteto em ascensão com o sobrenome de uma das famílias que ajudaram a erguer os pilares da cidade. Eu, uma designer de interiores que veio de uma família humilde de Ceilândia e que batalhou por cada centímetro do seu espaço no mercado de luxo. Essa diferença sempre foi o elefante branco na sala quando visitávamos a mansão de sua mãe, Dona Adelaide. Adelaide era a personificação da aristocracia brasiliense. Sempre impecável, com suas joias de esmeraldas que pareciam tão frias quanto o seu olhar sobre mim. Para ela, eu nunca deixaria de ser a menina do subúrbio que teve a sorte de capturar o coração do seu filho único. O vestido tinha sido uma polêmica desde o início. Eu o escolhi com cuidado, economizando cada centavo para não depender do dinheiro dos pais de Bernardo. Era um modelo sereia, elegante e discreto, mas com uma cauda que se arrastava como uma nuvem de fumaça branca. Adelaide queria que eu usasse o vestido dela, uma peça bufante dos anos 80 que cheirava a naftalina e prepotência. Quando eu disse não. Educadamente, claro, vi um lampejo de fúria nos seus olhos cor de mel que nunca esqueci. Beatriz, querida, você tem certeza de que esse tecido aguenta o calor de Brasília? Ela perguntou, entrando no quarto sem bater, cerca de 1 hora antes da cerimônia. Ela segurava uma taça de espumante e exalava aquele perfume de jasmim francês que sempre me dava dor de cabeça. Parece tão delicado, quase frágil demais para uma noiva na sua posição. É mais resistente do que parece, Adelaide, respondi, tentando manter a voz firme enquanto minha maquiadora finalizava o delineado. Assim como eu. Ela deu um sorriso que não chegou aos olhos e saiu, deixando para trás um rastro de dúvida e o som seco de seus saltos sobre o piso de mármore travertino. Eu tentei ignorar. Eu precisava ignorar. Afinal, Bernardo me amava. Ele tinha enfrentado a resistência da mãe para ficarmos juntos, e hoje era o nosso dia. A cerimônia foi um borrão de rostos conhecidos e flashes. O cenário à beira do Lago Paranoá estava deslumbrante. A ponte JK ao fundo completava a composição perfeita. Quando trocamos os votos, o olhar de Bernardo era tão sincero que todas as alfinetadas de Adelaide pareceram insignificantes. Eu prometo te proteger de tudo, ele disse, e eu acreditei. O que eu não sabia é que o perigo já tinha agido silenciosamente nos bastidores. Durante a recepção, no salão principal decorado com milhares de orquídeas brancas, eu me sentia flutuar. A música da banda de jazz preenchia o ambiente, misturando-se ao tilintar de talheres de prata e conversas em tom baixo sobre política e economia. Eu estava circulando entre os 150 convidados, recebendo cumprimentos protocolares, quando senti um toque leve, mas urgente,
no meu ombro. Era Thaís, a fotógrafa que eu havia contratado pessoalmente. Thaís era conhecida por seu olhar documental, por capturar o que ninguém mais via. Beatriz, desculpa te interromper, mas precisamos conversar. Agora é sério, sussurrou Thaís. Sua expressão geralmente alegre substituída por uma máscara de preocupação profissional misturada com puro choque. Agora, Thaís, estamos no meio do jantar, eu disse, tentando sorrir para uma tia de Bernardo que passava por nós. Pode ser depois do brinde? Não. Tem que ser agora. Eu estava revisando os clipes da câmera secundária que deixamos gravando o making-off na suíte enquanto você desceu para as fotos externas. Você precisa ver o que a câmera pegou antes de você colocar o vestido. Meu estômago deu um nó. O suor frio começou a brotar na base da minha nuca, apesar do clima ameno do salão. Eu a segui até um canto mais reservado, perto da cozinha industrial, onde o barulho do serviço de buffet abafava nossa conversa. Thaís pegou o visor da câmera e deu o play. O vídeo mostrava o quarto vazio logo após eu ter saído para buscar o buquê no andar de baixo. A luz do sol entrava pelas janelas grandes. De repente, a porta se abriu. Adelaide entrou. Ela não parecia estar procurando por algo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela se aproximou do meu vestido, que estava pendurado no suporte de madeira. No vídeo, ela retirou um pequeno frasco da bolsa de grife. Era um líquido transparente. Com uma precisão cirúrgica e uma expressão de desprezo absoluto, ela começou a borrifar o líquido em pontos estratégicos do forro interno e ao longo da costura invisível da cintura. Mas não parou por aí. Ela pegou uma pequena tesoura de costura que parecia já estar em suas mãos e fez cortes minúsculos, quase imperceptíveis, nas junções que sustentavam o peso da cauda de seda. Ela estava sabotando a estrutura do meu vestido, de forma que, com o movimento e o suor do corpo, o tecido começaria a ceder e, eventualmente, se rasgaria de forma humilhante durante a festa. Eu assisti àquilo 2 vezes, incapaz de processar a maldade contida naqueles movimentos calmos. Thaís deu zoom. Ficou claro. Adelaide estava sorrindo enquanto destruía o símbolo do meu esforço. O líquido que ela borrifou começou a reagir com a luz intensa das câmeras. No vídeo, pequenas manchas amareladas já começavam a aparecer de dentro para fora, como uma doença se espalhando pela seda. Ela fez isso. Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Ela realmente tentou me destruir na frente de todo mundo. Beatriz, eu sinto muito, disse Thaís, segurando minha mão. O que você quer fazer? Se você continuar dançando, a estrutura vai ceder em menos de 1 hora. O tecido está literalmente se desfazendo onde ela cortou. Eu olhei para o salão. Bernardo estava rindo com alguns amigos do clube de golfe, parecendo tão radiante. Ao lado dele, Adelaide segurava sua taça de cristal, observando-me de longe com um sorriso de triunfo contido. Ela achava que eu passaria a vergonha da minha vida, que eu seria a noiva desleixada, cujo vestido barato não aguentou o próprio casamento. Ela queria provar que eu não pertencia àquele mundo. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço, mas não era mais o calor de Brasília. Era uma fúria fria, calculada, que eu nunca soube que possuía. Eu não ia chorar. Eu não ia me esconder. Thaís, continue gravando, eu disse, minha voz agora firme como aço. Não perca 1 segundo do que vai acontecer a seguir. Caminhei de volta. Para o salão, cada passo calculado para não forçar as costuras enfraquecidas. Eu vi Bernardo de costas. Ele sentiu minha presença e se virou, o sorriso iluminando seu rosto. Ele não tinha ideia do monstro que sua mãe era. Eu toquei seu braço e, com toda a calma que consegui reunir, pedi que ele me acompanhasse até a mesa onde Adelaide reinava, cercada pelas mulheres mais influentes da cidade. Bernardo, meu amor, eu disse, minha voz, projetada o suficiente para que as pessoas nas mesas próximas começassem a prestar atenção. Antes do nosso brinde oficial, a Thaís me mostrou algo incrível na câmera. Acho que você, e especialmente sua mãe, deveriam ver o registro desse momento tão especial da nossa preparação. O olhar de Adelaide vacilou por 1 milésimo de segundo. Ela tentou manter a postura, mas a taça em sua mão tremeu levemente. Bernardo, confuso, mas sempre
Apoiador franziu a testa. Agora, Bia? Ele perguntou. Agora, Bernardo. É fundamental. Eu fiz um sinal para Thaís, que trouxe o tablet onde o vídeo já estava carregado. Coloquei o dispositivo exatamente no centro da mesa de Adelaide, entre o arranjo de flores e a garrafa de espumante caro. O silêncio que se seguiu ao meu gesto de colocar o tablet sobre a mesa de carvalho maciço foi tão denso que parecia palpável, abafando até mesmo o som das conversas animadas que vinham das outras mesas do salão. No centro daquela redoma de tensão, a tela do dispositivo brilhava com uma nitidez cruel. Bernardo inclinou-se para a frente, as sobrancelhas franzidas em uma expressão de curiosidade que, em poucos segundos, se transformaria em algo muito mais sombrio. Adelaide, por sua vez, permaneceu estática. O brilho das esmeraldas em seu pescoço parecia zombar da palidez que, subitamente, tomou conta de seu rosto perfeitamente maquiado. Eu conseguia ouvir a respiração curta dela, um som sibilante que se perdia entre as notas de um piano ao longe. No vídeo, a figura de Adelaide movia-se com uma calma aterrorizante. Ela não parecia uma mulher cometendo um erro impensado, mas sim uma estrategista executando um plano há muito maturado. Quando ela retirou o pequeno frasco da bolsa e começou a borrifar o líquido nas raicilas e na cintura do meu vestido de noiva, vi os dedos de Bernardo apertarem a borda do tablet com tanta força que os nós de suas mãos ficaram brancos. O vídeo continuou, mostrando o momento exato em que ela pegou a tesoura e, com um movimento rápido e certeiro, cortou os pontos de sustentação da cauda. Era um crime de ódio contra o meu esforço, contra a minha dignidade e, acima de tudo, contra a felicidade do próprio filho. Bernardo não disse uma palavra durante a primeira exibição. Seus olhos estavam fixos na tela, rastreando cada movimento da mãe. Quando o clipe terminou, ele não olhou para cima. Com um movimento mecânico, ele apertou o botão de retornar e deu o play novamente. Ele assistiu a tudo uma segunda vez, como se estivesse tentando encontrar um ângulo, uma desculpa, qualquer coisa que provasse que aquilo era uma alucinação ou uma montagem barata. Mas a lente de Thaís era implacável. A alta definição não deixava dúvidas. Era a matriarca da família Albuquerque, destruindo o sonho da nora no dia do seu casamento. Bernardo, querido, isso é uma brincadeira de mau gosto. Adelaide finalmente recuperou a voz, embora ela tenha saído aguda e trêmula, longe da autoridade habitual. Essa fotógrafa deve ter manipulado essas imagens. Você sabe como essas pessoas de hoje em dia são criativas com tecnologia. Elas querem apenas nos extorquir, criar um escândalo onde não existe nada. Ela olhou para as amigas ao redor da mesa, buscando apoio silencioso. Mas as damas da sociedade brasiliense, sempre prontas para um bom mexerico, estavam hipnotizadas pela tela. O escândalo era real demais para ser ignorado. Algumas cobriram a boca com as mãos. Outras trocaram olhares carregados de julgamento. A reputação que Adelaide construiu durante décadas estava começando a ruir ali mesmo, entre um gole de champanhe e uma entrada de carpaccio de Wagyu. Bernardo levantou o olhar. Eu nunca o tinha visto daquela forma. Ele sempre foi o conciliador, o homem que tentava manter a paz entre a minha origem simples e o mundo de privilégios de sua mãe. Mas naquele momento, algo nele se quebrou de forma definitiva. Ele se levantou lentamente, a cadeira raspando no piso de mármore com um som estridente que fez várias cabeças se virarem em nossa direção. Cerca de 150 convidados agora nos observavam, o burburinho cessando como se alguém tivesse desligado um interruptor de som. Manipulado, mãe! A voz de Bernardo era baixa, mas carregada de uma fúria fria que ecoou pelo salão. Eu conheço essa bolsa, eu conheço esse anel de família que você está usando no vídeo, e eu conheço, infelizmente, esse seu olhar de desprezo. Você não estava apenas atacando o vestido da Beatriz. Você estava atacando a minha escolha. Você estava me atacando. Não seja dramático, Bernardo. Eu fiz o que era necessário para que ela entendesse que certas coisas exigem padrão. Aquele vestido era uma ofensa à nossa linhagem. Adelaide explodiu, perdendo a compostura e revelando a face que escondia por trás da etiqueta. Nesse exato momento, senti um leve puxão na minha cintura.
O produto químico que ela havia borrifado, somado ao calor do meu corpo e ao estresse do momento, começou a agir de forma acelerada. Ouvi o som seco da seda se partindo. Uma das costuras laterais do meu vestido simplesmente se abriu, revelando o forro manchado e amarelado. A humilhação que ela planejou estava acontecendo fisicamente, mas o efeito foi o oposto do que ela esperava. Eu não me senti pequena. Eu me senti livre. Olhei para baixo, para o tecido rasgado que custou meses do meu trabalho duro, e depois olhei para ela. Você achou que isso me faria fugir chorando, não foi? Eu perguntei, aproximando-me dela. O cheiro de jasmim do perfume dela agora se misturava ao odor levemente ácido que emanava do produto químico no meu vestido. Você achou que eu teria vergonha da minha falta de padrão, mas a única pessoa que deveria sentir vergonha, nesta sala, diante de todos os seus amigos e da sua família, é você. Bernardo deu um passo à frente, interpondo-se entre nós. Ele pegou o microfone que estava na mesa do DJ, a poucos metros dali, e o ligou. O som do pop eletrônico sinalizou que todos os 150 convidados agora eram sua audiência cativa. Atenção todos! Bernardo anunciou. Sua voz amplificada pelas caixas de som de última geração que espalhavam a música pelo Lago Sul. Gostaria de fazer um agradecimento especial à minha mãe por este momento inesquecível. Ela se deu ao trabalho de sabotar o vestido da minha esposa, conforme vocês podem ver aqui no telão, se a Thaís puder fazer a gentileza. Thaís, agindo com a rapidez de quem sabe que está registrando a história, conectou o tablet ao sistema de projeção do salão. Em segundos, as imagens de Adelaide cortando a seda francesa foram projetadas em escala. Gigante nas paredes brancas da mansão. Foi um choque coletivo. O som de exclamações e sussurros subiu como uma maré. Adelaide tentou se levantar para sair, mas Bernardo segurou-a pelo pulso, não com violência, mas com uma firmeza inquestionável. Você não vai a lugar nenhum, mãe. Você queria um espetáculo? Pois agora você é a estrela principal. Senti uma mistura de triunfo e uma tristeza profunda. Eu amava o Bernardo, e ver o coração dele ser partido por quem deveria protegê-lo era doloroso. Mas o respeito que ele estava demonstrando por mim, diante de toda aquela elite que sempre me olhou de cima, era o maior presente de casamento que eu poderia receber. O vestido estava em frangalhos, pendurado no meu corpo como uma bandeira de guerra, mas eu nunca me senti tão bonita. A reação de Adelaide foi de puro pânico. Ela olhava para os lados, vendo as câmeras dos celulares, dos convidados apontadas para ela. Em Brasília, onde a imagem é tudo, ela acabara de se tornar uma pária social no evento mais caro do ano. O Tiros dela não apenas saiu pela culatra, ele destruiu o pedestal onde ela passou a vida inteira sentada. Beatriz, me perdoa, ela sussurrou, tentando uma última cartada de manipulação emocional, os olhos se enchendo de lágrimas falsas. Eu apenas sorri, um sorriso calmo e gélido. O perdão é para quem comete erros, Adelaide. O que você fez foi uma escolha deliberada, e escolhas têm consequências. Bernardo, o que faremos agora? Bernardo olhou para a mãe, depois para mim, e finalmente para a porta de saída. O destino daquela noite estava prestes a mudar drasticamente. O silêncio que se instalou no salão após o vídeo ser projetado nas paredes imaculadas da mansão era quase ensurdecedor. Por alguns segundos, a única coisa que se ouvia era o zumbido suave do sistema de ventilação e o estalo rítmico do gelo derretendo nos copos de uísque. O vídeo, em um loop impiedoso configurado por Thaís, mostrava repetidamente as mãos de Adelaide, aquelas mãos que eu tantas vezes vi gesticulando com elegância em jantares beneficentes, agindo como garras sobre a seda do meu vestido. O contraste entre a imagem da matriarca perfeita e a realidade daquela sabotagem mesquinha era um choque estético e moral para todos os presentes. Brasília é uma cidade feita de aparências, e Adelaide Albuquerque acabara de ter a sua arrancada à força diante da elite que ela passara a vida tentando impressionar. Senti o ar-condicionado do salão bater diretamente na minha pele, onde a costura lateral do vestido havia cedido. O rasgo, que começara pequeno,
Agora se estendia da cintura até quase o quadril, revelando não apenas o forro manchado pelo produto químico, mas a minha própria vulnerabilidade física. No entanto, eu não senti frio. Uma descarga de adrenalina percorria minhas veias, transformando o tremor de humilhação em uma vibração de poder. Eu olhei para o lado e vi a Duquesa Heloísa, uma das juízas mais respeitadas da capital e amiga de longa data de Adelaide, cobrindo a boca com uma das mãos, enquanto a outra segurava o celular, gravando. Tudo. O Tribunal da Opinião Pública Brasiliense já havia dado o seu veredito antes mesmo de o primeiro convidado abrir a boca para comentar. Isso é um absurdo. Uma armação. Adelaide gritou, sua voz falhando e atingindo um tom agudo que eu nunca tinha ouvido. Ela tentou avançar em direção ao telão, mas Bernardo a impediu com um gesto firme, mantendo o microfone próximo à boca para garantir que cada palavra sua fosse registrada. Armação, mãe? Bernardo riu, um som seco e sem nenhuma alegria. As câmeras não mentem. O que estamos vendo aqui é o seu verdadeiro rosto. Você sempre disse que eu deveria me casar com alguém à nossa altura, alguém que entendesse os nossos valores. Se esses são os seus valores, ele apontou para a projeção de Adelaide cortando o tecido com a tesourinha de costura. Então eu tenho orgulho de dizer que a Beatriz está muito acima de todos nós. Bernardo se virou para mim. Seus olhos, que antes brilhavam de felicidade, agora carregavam uma determinação sombria. Ele viu o rasgo no meu vestido e, sem hesitar, retirou o paletó do seu smoking de corte impecável. Com um gesto protetor e carinhoso, ele o colocou sobre os meus ombros, cobrindo a minha pele exposta e o estrago que sua mãe causara. O cheiro do perfume dele, uma mistura de madeira e sândalo, envolveu-me, trazendo uma sensação de segurança que nenhum vestido de luxo poderia proporcionar. Naquele momento, o casal de ouro não era mais uma construção social. Éramos uma unidade real, forjada no fogo da traição. Beatriz, eu sinto muito por você ter que passar por isso. Ele sussurrou perto do meu ouvido, mas o microfone ainda captava sua voz, compartilhando sua lealdade com todos os 150 convidados. Eu achei que hoje seria o dia em que uniríamos duas famílias, mas vejo que só uma delas é digna de ser chamada assim. Adelaide, vendo que perdera o controle da narrativa, tentou uma última e desesperada manobra. Ela se aproximou de nós, as lágrimas agora escorrendo e borrando o rímel caro, criando sulcos escuros em seu rosto pálido. Bernardo, meu filho, você não entende? Eu só queria o melhor para você. Essa moça, ela não sabe como as coisas funcionam aqui. Ela ia te envergonhar mais cedo ou mais tarde com esse jeito popular. Eu só acelerei o inevitável para que você visse que ela não está pronta. Um murmúrio de desaprovação percorreu as mesas. Até mesmo os convidados mais conservadores pareceram enojados com a justificativa. Adelaide acabara de admitir o crime em público, movida por um preconceito que ela não conseguia mais esconder. O que não está pronto, Adelaide, eu disse, dando um passo à frente, ajustando o paletó de Bernardo sobre mim, é o seu senso de humanidade. Você fala de padrão e linhagem, mas agiu como uma criminosa comum. Você não sabotou apenas um vestido. Você sabotou o respeito que o seu filho tinha por você. Você sabotou a sua própria história nesta cidade. Olhe ao seu redor. Ela olhou. Os olhares de desprezo vinham de todos os lados. O buffet de lagosta e o espumante de milhares de reais agora pareciam amargos. Ninguém estava comendo. Ninguém estava celebrando Adelaide. Ela se tornara o entretenimento indesejado da noite, a vilã de um drama que ela mesma roteirizou. Saia, disse Bernardo. A palavra foi curta, cortante como o vidro de uma taça quebrada. O quê? Bernardo, esta é a nossa casa. Ela protestou, tentando recuperar um pingo de autoridade. Não, esta é a festa de casamento da minha esposa e minha. E você, não. É a mais bem-vinda aqui. Nem nesta festa, nem na minha vida por um bom tempo. Eu quero que você pegue suas coisas e saia agora, antes que eu decida levar esse vídeo diretamente para a delegacia e registrar um boletim de ocorrência por danos materiais e injúria. O rosto de Adelaide se transformou em uma máscara de puro ódio dirigido a mim. Se olhares pudessem matar, eu teria caído ali mesmo,
sobre o tapete persa, mas eu não desviei o olhar. Eu a observei enquanto ela percebia que não havia mais saída. Sem dizer mais nada, ela pegou sua bolsa, a mesma que carregava o frasco e a tesoura no vídeo, e caminhou em direção à saída, com a cabeça erguida em uma tentativa patética de manter a dignidade, enquanto os convidados abriam caminho para ela passar, como se temessem ser contaminados pela sua presença. Quando as portas duplas de mogno se fecharam atrás dela, um silêncio absoluto voltou a reinar por um instante. Bernardo soltou o microfone, que produziu um ruído surdo ao ser colocado sobre a mesa. Ele me abraçou com força, e eu finalmente deixei uma única lágrima de alívio escapar. Acabou, Bia, ele murmurou. Não, eu respondi, olhando para os convidados que ainda nos encaravam. Está apenas começando. Eu me afastei do abraço dele e olhei para Thaís, que ainda estava com a câmera em mãos, capturando cada detalhe daquela reviravolta. O meu vestido estava arruinado. O evento planejado há 1 ano fora transformado em um campo de batalha, mas eu nunca me senti tão vitoriosa. Eu tinha o homem que amava ao meu lado, e a verdade tinha sido exposta da forma mais pública e irrefutável possível. Thaís, chamei. Minha voz agora calma e quase alegre. Mude a música. Queremos algo que combine com um novo começo. E, garçons, por favor, tragam mais champanhe. Temos muito o que celebrar. A banda, que estava em choque, demorou alguns segundos para reagir, mas logo começou a tocar um samba de raiz animado, quebrando a tensão aristocrática que Adelaide tanto prezava. Os convidados, inicialmente hesitantes, começaram a aplaudir. Primeiro alguns amigos meus de Ceilândia, depois os colegas de Bernardo, e finalmente até os membros mais antigos da sociedade. Brasilienses se juntaram ao aplauso. Eles não estavam apenas aplaudindo o casamento, estavam aplaudindo a coragem. No entanto, enquanto eu sorria e cumprimentava as pessoas, uma ideia começava a tomar forma na minha mente. A expulsão de Adelaide era apenas o primeiro passo da minha vingança. Ela achava que a vergonha terminaria quando ela saísse por aquelas portas, mas ela não conhecia a força da internet e o poder de uma designer de interiores que sabe exatamente como reconstruir ou destruir um ambiente. O que eu faria nos meses seguintes mudaria para sempre a forma como a família Albuquerque era vista em Brasília. 6 meses se passaram desde que o escândalo no Lago Sul se tornou o assunto principal das rodas de conversa no Itamaraty e nos gabinetes da esplanada dos ministérios. Em Brasília, uma cidade onde as paredes têm ouvidos e os segredos são moedas de troca, a história da noiva cujo vestido foi sabotado pela sogra não apenas circulou. Ela se tornou uma lenda urbana da elite. Adelaide Albuquerque, que antes circulava com a altivez de uma rainha pelo Yacht Club, havia se tornado uma sombra. A mãe do ano fora cancelada pela mesma sociedade que ela tanto tentou proteger da minha presença comum. Mas a minha vingança não se limitou àquela noite de festa. Eu sabia que, para pessoas como ela, o ostracismo social é uma sentença pior do que qualquer multa judicial. Bernardo e eu decidimos não anular o casamento, mas sim reconstruí-lo sobre bases novas, longe da influência tóxica de sua linhagem. Nos mudamos para um apartamento moderno na Asa Norte, um lugar com janelas amplas que deixavam entrar a luz única do Planalto Central, sem o peso das antiguidades mofadas da mansão de sua mãe. Ele cortou relações financeiras e emocionais com Adelaide, focando em sua própria carreira como arquiteto. Mas eu, Beatriz, tinha um plano maior. Eu não queria apenas o esquecimento dela. Eu queria que ela visse, todos os dias, o sucesso da mulher que ela tentou humilhar. Usei o vídeo da sabotagem, que Thaís me entregou em uma versão editada e protegida, não para postar em redes sociais abertas, mas como uma peça de negociação silenciosa. Quando os advogados de Adelaide tentaram me processar por danos à imagem, após o vídeo vazar misteriosamente em um grupo de WhatsApp das esposas de embaixadores, eu apenas enviei a cópia original para o escritório deles com um bilhete curto. Isso é prova de crime de dano e injúria. Se continuarem, o vídeo vai parar no Jornal Nacional. Tum. Eles recuaram em menos de 24 horas. A derrota jurídica foi o primeiro passo.
O segundo foi profissional. Com o dinheiro que economizei e o apoio incondicional de Bernardo, lancei minha própria marca de design de interiores e consultoria para noivas, chamada Trama de Aço. O conceito era simples: elegância com resiliência. Na inauguração do meu showroom no setor de mansões Dom Bosco, fiz questão de que o centro da galeria exibisse uma peça inusitada. Em um manequim de cristal estava o meu vestido de noiva rasgado, exatamente como ficou naquela noite. Mas, em vez de esconder os rasgos e as manchas amareladas, eu os bordei com fios de ouro puro e pequenos diamantes. O que era um símbolo de vergonha tornou-se uma obra de arte sobre superação. O vestido não era mais um trapo, era uma armadura luxuosa. A noite da inauguração foi um sucesso absoluto. O aroma de capim-limão e alecrim preenchia o ambiente, e o som de uma harpa elétrica dava um tom sofisticado e contemporâneo à festa. Quase todos os convidados que presenciaram a cena do casamento estavam lá. Eles não foram por curiosidade mórbida, mas porque respeitavam a força de quem soube transformar um ataque em um império. Foi nessa noite que recebi a visita que eu esperava. Adelaide apareceu sem ser convidada. Ela não usava mais as esmeraldas icônicas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Seus olhos estavam fundos e o perfume de jasmim agora parecia sufocante. Nela, como o cheiro de flores em um velório. Ela caminhou lentamente até o manequim com o vestido bordado em ouro. "Você veio ver o que o seu ódio construiu, Adelaide?" perguntei, aproximando-me com uma taça de vinho tinto, o paletó de um conjunto de alfaiataria branca perfeitamente ajustado ao meu corpo. "Você me destruiu, Beatriz", ela disse, sua voz agora um fio seco, sem a autoridade de outrora. "Meus amigos não atendem minhas ligações. Fui convidada a me retirar da diretoria da fundação. Até a minha conta no clube foi suspensa por comportamento incompatível. Você tirou tudo de mim. Eu não tirei nada, Adelaide. Você apenas colheu o que plantou com aquela tesoura. Eu apenas garanti que a colheita fosse pública. Você achou que eu era frágil como a seda, mas esqueceu que a seda é um dos materiais mais fortes da natureza quando bem tecida." Ela olhou para o vestido, depois para mim, e vi uma lágrima genuína escorrer por sua bochecha. Não era uma lágrima de arrependimento, mas de derrota. Bernardo se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Ele não sentia raiva, apenas uma indiferença que parecia doer mais em Adelaide do que qualquer grito. "Mãe, é melhor você ir", Bernardo disse, com uma voz calma que não deixava espaço para discussões. "A Beatriz tem uma vida para liderar, e nós temos um futuro que não inclui você. A menos que você decida, de verdade, passar anos em terapia e mudar quem você é. Mas, por enquanto, este lugar é para pessoas que constroem, não para quem destrói." Adelaide deu meia volta e saiu, caminhando em direção ao estacionamento sob o céu estrelado de Brasília. Foi a última vez que a vimos em um evento social. Meses depois, soubemos que ela vendeu a mansão do Lago Sul e se mudou para uma propriedade menor no interior de Goiás, buscando o anonimato que a capital não lhe permitiria mais ter. Hoje, quando olho para o meu reflexo no espelho da minha empresa, não vejo mais a menina de Ceilândia que tinha medo de não ser aceita. Vejo uma mulher que entende que o verdadeiro luxo não está no preço do tecido, mas na integridade de quem o veste. Meu negócio prosperou, e eu me tornei a consultora mais requisitada da cidade. As noivas me procuram não apenas pelo meu bom gosto, mas porque sabem que eu entendo o valor da verdade por trás da festa. Bernardo e eu costumamos caminhar na beira do Lago Paranoá ao entardecer, vendo a ponte JK se iluminar. Às vezes, relembramos aquela noite com uma melancolia doce. O vestido rasgado foi o fim de uma ilusão, mas foi o nascimento de uma realidade muito mais sólida. A vingança, para mim, não foi ver Adelaide na miséria. Foi ver a mim mesma no topo, sendo amada, respeitada e, acima de tudo, em paz. A vida em Brasília continua, com seus jogos de poder e suas fachadas de mármore. Mas, na nossa casa, o que reina é a transparência. E cada vez que vejo um flash de uma câmera fotográfica em um evento, eu sorrio. Afinal, eu sei melhor do que ninguém que a verdade sempre encontra uma lente para se revelar,
e que não há seda no mundo capaz de cobrir a nudez de um caráter pobre. Minha história de superação estava escrita nas cicatrizes de ouro do meu vestido, e essas cicatrizes eram agora o meu maior orgulho. O espetáculo de Adelaide acabou, mas a minha vida, finalmente, pertencia apenas a mim.